Podem até vir pedras rolantes, relâmpagos e polvos gigantes. Pode ser como nunca, pode ser como dantes. Com este amor, venha lá quem for. Corra bem, corra mal. É uma sorte apoiar Portugal. Betclic, patrocinador oficial da seleção. Guadalajara, 11 de junho de 1986. Portugal luta pela vida no Mundial do México. É a segunda vez que a seleção portuguesa está na fase final de um Mundial de Futebol, 20 anos depois do Campeonato do Mundo de 66, em que os magriços foram até às meias finais. Neste dia, em Guadalajara, a mais de 1500 metros de altitude, Portugal só precisa de um empate frente a Marrocos para chegar aos oitavos de final. Usando as palavras de José Torres, Portugal ainda podia sonhar, mesmo depois de tudo o que acontecera no último mês, desde a chegada ao motel La Torre, em Saltillo. A luta pelos jogadores por melhores condições, o puro amadorismo na preparação portuguesa, os campos inclinados com os buracos tapados com cimento, os jogos contra equipas de cozinheiros, a intransigência da Federação em dialogar. Na verdade, o que aconteceu neste mês já vinha de trás e iria ter consequências no futuro. Se para o resto do mundo o México 86 foi o Mundial de Maradona, para Portugal foi o Mundial do Caso Saltillo. Eu não estava lá. Nessa altura tinha 11 anos e fazia a coleção de cromos da Panini e foi a minha primeira caderneta. Eu sabia de cor o Vamos lá Cambada do Hermano José e tinha um porta-chaves do Piqué, a malagueta com bigote e sombrero, que era a mascote. Mas quem esteve lá foi o Augusto Inácio, o nosso convidado para este segundo episódio do podcast dedicado às 8 participações portuguesas nos Mundiais de Futebol. Inácio, campeão europeu em Viena com o Futebol Clube do Porto, treinador campeão que acabou com o jejum do Sporting, um dos poucos que se pode orgulhar de ser prémio Stromp e de ser Dragão de Ouro, um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol português e também um grande contador de histórias. Grande Diamantino, está na direita, entra na área, tem a bola, levanta a cabeça no espaço, Carlos Manuel, segundo posto, gol! Portugal na frente, aos 75 minutos, os infantes a entrarem com tudo no México 86. Bem-vindo, Augusto. Muito obrigado pelo convite. Antes de chegarmos a Saltilho e entrarmos no motel La Torre, leve-me até aquele dia em Estugarda em que Portugal entrou em campo a saber que a Checoslováquia tinha a ganhar a Suécia e que Portugal podia ir mesmo ao Mundial. Exatamente. E aí é que é a expressão, a verdadeira expressão, deixa-nos sonhar. É que a partir daí é que é essa frase tão célebre que ficou marcada. Saímos do hotel, pedimos para o jogo na Alemanha, quando soubemos esse resultado da Checoslováquia contra a Suécia. E então dependíamos só de nós para estarmos no Mundial no México. Aquilo estava tudo excitado. Dentro do autocarro, íamos a caminho do estádio, e começámos a falar e começámos a ficar, enfim, mais do que motivados, porque só dependíamos de nós. Mas também sabíamos que a Alemanha tinha uma grande seleção, que eram os tais Panzers, que aquilo, uma pessoa tocava neles, que ia para o lado e eles ficavam em pé normal, que pareciam umas rochas, não sei o que é que eles comeram quando eram pequeninos, mas o que é certo é que nós estávamos com uma convicção de que podíamos fazer história. Não estou a dizer que tínhamos convicção que íamos ganhar, mas que íamos dar a vida, como se chama dizer, para ganhar esse jogo. Até que marcámos aquele gol do Carlos Manuel, de um lance de grande inspiração, de um grandíssimo jogador como era o Carlos Manuel, que conseguiu fazer aquele remate para aí a 30 metros e a bola entrou lá na gaveta, como se chama dizer, e aí nós unimos de uma tal maneira que eu acho que se ainda hoje estivéssemos a jogar a Alemanha não marcava um gol, porque a gente lutou, trabalhou, a gente viveu, os que estavam lá dentro, os que estavam cá fora. Está-se a imaginar quando acabou o jogo, não é? Quando acabou o jogo, o apito final, aquilo foi qualquer coisa que, primeiro que se desligasse a ficha, para isto é verdade mesmo, não houve aqui um sonho qualquer, mas era verdade, Portugal estava no Mundial do México 20 anos depois, mas aquela frase ficou, depois prolongou-se, deixem-nos sonhar naquele jogo e depois no Mundial deixem-nos sonhar, e aquilo foi ficando, foi portolante. Só que as coisas não podiam ter esses sonhos. Já lá vamos. Já lá vamos. Temos muito que falar sobre isso. Ainda queria, só para dar mais um bocadinho de contexto a essa participação, que na verdade era histórica, porque estamos numa altura em que Portugal só ia a mundiais de 20 em 20 anos. Não é? E depois deste ainda ia demorar quase mais 20 anos para chegarmos lá outra vez. Mas ainda dentro do campo, ali em Estugarda, como é que vocês depois aguentaram a reação da Alemanha? Foi muito difícil? Não, quer dizer, sabes, quando uma equipa e o jogador que está nessa equipa sente que a vantagem está do nosso lado,
o golo é que diz quem é que tem vantagem ou não. Certo. A tendência depois parece que nós nos unimos mais e parecemos que já não são só 11 jogadores que estão lá dentro do campo, já são 20 jogadores, porque um vai ajudar o outro vai ajudar o outro. Ali não há clubes, ali só havia um emblema, o emblema da seleção, a nossa nação, a nossa pátria estava ali em jogo. Claramente sofremos, bolas lá para cima da área, eles eram muito mais altos do que nós, ganhavam a primeira bola, a segunda, nós tínhamos que nos antecipar muito a eles. Tentámos com que eles não se aproximassem muito da baliza, mas a tendência cada vez era recuar mais, e depois já não havia mais forças para ir esticarmos o jogo na frente. Tivemos que suportar o assalto final dos alemães, e depois lá estava a nossa equipa. Eu, quando digo a nossa equipa, eu não quero destacar este ou quero destacar aquele. Fomos todos com um brilho muito grande, e que aqui ao lá também com alguma sorte, uma bola na trave que também tivemos, Deus também esteve com a gente naquele jogo, mas o espírito estava tão bonito que eu disse cá para comigo quando acabou o jogo: este espírito, se nós estivéssemos no México, nós podemos fazer figura. Já falámos aqui 3 ou 4 vezes da palavra sonho, e deixem-nos sonhar. Qual é que era o vosso sonho assim que perceberam que iam ao Mundial? Qual era o vosso sonho? Ora, assim depois começas a entrar numa perspectiva mais pessoal do coletiva. E eu, quando digo pessoal, era o que faltava agora, eu a pensar para comigo, não é? Agora estou a falar em voz alta, não é? Era o que faltava agora não ir ao Mundial. Certo. Enquanto não saísse a lista para o Mundial, andávamos assim, ou eu não estou a falar dos outros, andava em pulgas e dizia assim: queres ver que lá, então sofri tanto, agora não vou ao Mundial. Mas pronto, quando o meu nome está lá no Mundial, é um livro muito grande, e diz assim: vou estar no Mundial. E vou estar no Mundial é uma coisa que Portugal já não ia, por exemplo, há 20 anos, e que nós nunca tínhamos ido a um Mundial, nenhum de nós, da nossa carreira. Só o selecionador é que tinha ido como jogador. Sim, como jogador tinha estado lá na Inglaterra, não foi? Mas claro, há sempre aquela expectativa, e depois, claro, quando tens o teu nome, tu começas a pensar, tu nunca pensas no negativo, tu pensas sempre coisas boas, pensas que vais fazer um grande Mundial, tu vais jogar, vais estar na equipa, vais fazer grandes resultados, vais ser aqui ou lá o melhor jogador em campo, aqueles sonhos pessoais que cada um tem: vou marcar o gol da vitória, embora seja defesa. Aquelas coisas que a gente vê tudo a cor-de-rosa e tudo muito bonito. Bem, Augusto, enfim, nunca se permitiu a si próprio sonhar enquanto não visse o seu nome na lista do José Torres. É verdade, é verdade. Mas era uma ansiedade muito grande. Nessa lista, de acordo com aquilo que eu li, porque eu não tenho memória para me recordar dos acontecimentos diretamente, polémicas na convocatória, eventualmente a ausência do Manuel Fernandes? Não, houve ali uma outra situação. O Manuel Fernandes não foi convocado. Certo. E pessoalmente, mas isto é uma questão pessoal, não sou o selecionador, eu acho que ele tinha lugar naqueles 22, salvo erro, que fomos à seleção, mas o Zé Torres entendeu que não o devia convocar. É verdade que o Portugal tinha o Fernando Gomes, que era um grande goleador, mas o Manuel Fernandes também foi um goleador muito grande, não só no Sporting, como também, cada vez que jogava na seleção, também marcava golos. E o Augusto conheceu muito bem os dois. Claro, os dois, mas dois excelentes jogadores. Diferentes, um mais refinado do que outro, em termos técnicos, um outro mais rápido, mais versátil, mais intuição para o golo, aparecer no espaço. O Fernando Gomes, que antecipava só as defesas, e ele realmente tinha uma característica muito própria. O Manuel Fernandes era mais tecnicista, jogadas de bola tabela e depois rematar, muito fino a rematar, era muito certeiro também a rematar. De cabeça também não era muito mau, mas claro que os pés acaba a diferença. E senti realmente, lá está tal coisa, aí entras com o teu egoísmo. Eu estou, eu estou, agora os outros que se safem-se, entre aspas. Mas achei realmente estranho que o Manuel Fernandes não tivesse ido. Mas aquilo que mais saltou à vista é que já está a lista feita, anunciada, e depois há o caso do Veloso. Pois. Que dizia que tinha tido doping e não sei o que, doping e mais doping, e ficámos todos assim. Eu também fiz o controle de doping, mas há coisas que as pessoas não sabem. O público acho que vai ser o primeiro a saber isto. Vamos a isso. Eu tinha tido uma lesão em dezembro no Futebol Clube do Porto, uma lesão que estou a passar, aquilo que estou a passar, e tomei medicamentos como qualquer atleta toma. O que a gente toma, isto é para mar, faz-te bem, é um anti-inflamatório, ok, é para isto, ou um antibiótico, ou para isto, ou para aquilo, bem, siga para a frente. Aquilo que muitos hoje também fazem, é preciso que se diga isto, depois não venham cá dizer que eu estou aqui a inventar. E há muitos também vão fora do clube e vão-se tratar fora do clube.
e a gente sabe que isso é uma realidade. Ainda hoje isso acontece. E eu, como nunca mais estava bom da minha lesão, porque me queriam operar aqui assim um músculo aqui da perna direita, salvo erro. Sim, perna direita. E a operação estava marcada do Dr. Espargaramentos. E eu disse assim, doutor, eu vou ser sincero, pá, eu vou ter uma outra oportunidade, só quero que o doutor saiba que eu vou a um lado, porque eu vou a um lado e nas suas costas não sou assim, eu sou mais direto. Podem gostar, mas acho que é assim que se tem que se lidar com as coisas. Doutor, antes de uma pessoa ser operada, uma pessoa deve tentar tudo, não deve? Ele assim, claramente, concordo consigo, nem quer saber onde é que você vai. Você vai, quando vier para aqui para ser operado, você vem com a cabeça limpa e sabe que, pronto, aqui para ser operado é para ficar bom depois no futuro. Ok, doutor, muito obrigado. Então foi um senhor Alessa, que é muito conhecido, que era o Dias da Areia, não sei se isto foi um nome, se as pessoas se recordam, que trabalhou depois comigo no Rio Ave quando fui treinador. Sim. E era na casa dele, casa onde ele vivia, sala de jantar, os quartos. Sim. E eu fui lá e ele assim, o que é que tu tens? Ele nem conhecia, porque era tantos jogadores que eu tinha a Marquesa na sala de jantar. O que é que tu tens? Eu disse, tenho aqui uma dor e tal, não sei o quê, deita-te aí. E então ele mete-me assim as mãos e eu pensava que não tinha quase nada aqui, tinha qualquer coisa, mas não era nada especial. E ele mete-me os dedos, pareciam umas tenazes, aqueles dedos, vai por o músculo abaixo, quando volta para cima, solta-lhe os dedos, solta outra vez os dedos, solta-lhe outra vez os dedos. Ou seja, tinha 3 fibroses. Tinha 3 fibroses na coxa. Sim. E isto fibrosado aqui, quer dizer, praticamente, só se tinha 3, tinha que tirar as fibroses. Como é que ficava o meu músculo depois em relação ao futuro para jogar? Era complicado, se calhar acabava ali a minha carreira. E diz ele assim, diz lá o teu clube, e digo assim, não, clube não, Futebol Clube do Porto. Diz lá o teu clube, 12 dias estás bom. E eu, hã? Diz lá o teu clube, 12 dias estás bom. E eu digo assim, eu não vou dizer nada ao meu clube, eu vou dizer que estou aqui no tratamento e depois quando eu estiver bom, depois eu digo a eles. Mas é só para tu saberes, dentro de 12 dias estás bom. Bem, ia lá aos tratamentos todos os dias à casa dele, punha uma toalha na boca por causa de não gritar muito, não é? Porque ele punha lá os dedos, aquilo parecia um alisador, parecia um compressor aquilo, não é? Até que há um dia que ele diz-me assim, estádio do Lessa às 7 da noite. Estádio do Lessa às 7 da noite já era de noite naquela altura. E então dá-me uns calções, umas sapatilhas, uma camisola, pôs-me no fundo ao pé da baliza e ele ficou na linha do meio campo. Frio, e ele assim para mim, sprinta. Eu, sprinta. Eu, qual sprintar? Fui a correr, mas não fui a sprintar, porque eu estava com medo. Cheguei lá e disse ele assim, pá, demoraste muito tempo, vai para lá outra vez, sprinta para aqui. Eu fui um bocadinho mais depressa, claro que não sprinta mais depressa, e disse, não tenhas medo, isso já não vai arrebentar nada, tu já estás bom e tal, não sei o quê. Eu disse, pá, realmente isto não me doeu nada e tal, não sei o que mais. E diz ele assim, pá, amanhã já podes treinar no teu clube. Eu fiquei naquela e digo assim, isto não vai ficar assim. Liguei para o Dr. Espargaramentos e disse, doutor, queria que você me visse. Olha, vais lá à clínica no Hospital Santa Maria, salvo erro, lá do Porto, e que eu vejo-te. Eu disse, mas doutor, já são 8h30, não faz mal que eu estou aqui até às 10 da noite. E eu fui lá, ainda estava numa operação, ainda vinha com as luvas e vinha com a máscara, chegou ao pé de mim e disse assim, então, pá, doutor, não sei como é que lhe ia dizer, mas acho que já estou bom. Já estás bom. Então depois lá uma marquesa que foi-me lá mexer e dizer assim, vai treinar. Eu assim, mas estou bom. Ele vai treinar, depois logo se vê. Eu lá, isto está a acontecer aqui, eu não queria acreditar, mas vai treinar. Depois eles pediam-me quem era a pessoa. Depois eu disse, pá, uma pessoa assim, pôs-me aqui a areia quente em cima no músculo, depois com umas pomadas e com os dedos, e tratamentos de máquinas, nada, foi só com os dedos e a areia quente. E foi assim que ele me curou. Ele assim, há coisas não posso dizer aqui, há coisas. O que é certo é que eu livrei-me da lesão. Mas, entretanto, um mês antes do Mundial, que era isso que estamos a falar, por causa do Veloso, o Camacho Vieira chega-se ao pé de mim e diz-me assim, tu foste por uma unha negra. Diz-me, por uma unha negra porquê? Tomaste alguma coisa? E eu digo assim, que eu saiba, não. Eu não estou a falar de tomar as coisas para jogar, não é isso. Outras coisas, medicamentos. Pá. Comecei a puxar para a cabeça. Pá, em dezembro veio uma injeção. E que injeção era essa? Pá, não sei, mas vou saber.
Então liguei para o Dias e disse: ó Dias, tu lembras aquele em dezembro e tal, não sei quem, assim. Lembro. Que injeção é que foi aquela que tu me deste? Diprofes. Ora, o Diprofes acho que tem uma espécie de um corticoide. Sim. Que aquilo tem meses no corpo, para sair demora tempo. Pois. E na altura que eu fui ao controle antidoping, aquilo estava a quase... limite. Já estava a baixar, porque Certo. já tinha estado em alta de certeza. Lá está tal coisa. Tu és enganado, entre aspas, ou és metido numa armadilha, numa confusão, sem saber ler nem escrever. Inácio, um dos 22 convocados por José Torres, já tinha lugar garantido, ia a caminho do México, mas ia a caminho de Saltilho, que foi o lugar escolhido para fazer o estágio pré-mundial. Mas Saltilho, a verdade é que o Saltilho começa muito tempo antes de vocês chegarem ao México. O diálogo inexistente ou muito difícil entre os jogadores e a federação por causa dos direitos que vocês reclamavam. Fala-me um bocadinho sobre isso. Bom, aconteceu a lista final dos convocados, depois tivemos aqui uns treinos no Jamor. Sim. Nós jogadores reunimos todos, porque nós sabíamos que havia a diária, isso é o normal que havia a diária, os prémios de jogos a gente também sabia que havia, mas depois havia ao lado da publicidade. E do lado da publicidade, todos nós fazíamos publicidade e tudo e mais alguma coisa que a Federação quisesse, e nós dizíamos qual é a nossa contrapartida, porque nós estamos a dar a cara, o que é que vocês estão a pensar para nós? Ter uma fatia, ter um quinto, ter um sexto, ter uma percentagem, 10%, 15% para dividir por nós? Como é que é? Como é que as pessoas vão? Pois, a resposta era sempre a mesma. O presidente não está cá, o presidente não se pode reunir. Quando nós lá chegámos ao México, nós reunimos lá. Eu estou-me a referir ao senhor Amando Carvalho, Certo. que a alcunha dele, espero que a família não leve a mal, até porque a pessoa já morreu, por muito respeito, a alcunha dele era o chouriço, mas era alcunha como qualquer um podia ter uma alcunha. Certo. O Inácio tinha alguma alcunha ou não? Era o canhoto. Era pé esquerdo, era o canhoto. E então andou sempre a protelar as coisas e nós sempre a dizermos é melhor resolvermos as coisas cá, porque lá vai haver confusão, porque depois as pessoas não aparecem, dizem que aparecem e não aparecem, e vamos andar com este problema não pode arrastar-se no tempo. Mas nós fomos com 40 dias antes do Mundial, nós fomos para o México por causa daquela história da altitude e de adaptações à altitude, e treinamos lá em cima na altitude. Mas vocês estranharam isso, de qualquer maneira, irem tanto tempo antes de... E nós estávamos tão coisas para o Mundial que achámos que era tudo perfeito. 40 dias, se fosse 60 dias, um ano, sim, nós íamos um ano, não havia problema nenhum, que era o Mundial. E nós, se isto é cientificamente, isto é o melhor para nós vamos. Mas depressa percebemos que as condições eram realmente muito debilitadas nesse sentido, não é? Uma viagem longa, mais de um dia, não é? De viagem daqui para o México? Foi para aí. Pai, um dia não me lembro bem, mas sei que foi uma viagem muito grande. Cheio de escalas, não é? 4 ou 5 escalas. Andámos para aí a subir e a descer, andámos para aí. E depois acaba com uma viagem de autocarro, também ainda relativamente longa. E quais foram as vossas impressões quando chegam ali ao motel La Torre? O que é que se lembra, visualmente? Até que enfim. Não, lembro quando nós chegámos, foi um aparato de polícia. Sim. Era polícias à frente do autocarro, era polícias ao lado, era polícias do outro lado, era polícias atrás do autocarro, até chegarmos realmente lá ao centro do estágio onde nós íamos. E naquele trajeto, foi um trajeto que parecia que ou éramos umas grandes vadetas que íamos ali dentro do autocarro, ou éramos uma cambada de gandins e de assassinos que iam lá dentro, que tinha que ser tudo bem protegido, certo, para que realmente não nos acontecesse nada. Mas o país, México, tinha muito medo que acontecesse alguma coisa. Que houvesse assim um tiro, um assalto, qualquer coisa que provocasse uma onda de choque. E ali não era só uma onda de choque no México, era uma onda de choque mundial, porque aquilo ia se disputar um mundial. Havia ali assim um ambiente pesado nesse sentido. E quando chegámos ao hotel, aquilo ficava num deserto. Havia aquele hotel e havia para aí a 200 metros ou que era um outro hotel onde estava a seleção inglesa. Mas estávamos ali no meio do deserto. As condições não eram más de todo. Os quartos não eram maus. Havia lá uma piscina, um sítio de lazer. A comida não era má. Enfim, nós estávamos isolados. Agora, os seguranças que nós lá tínhamos, mexicanos, claro, os seguranças que lá tínhamos, não sei se aquilo era hábito ou não, para nós foi um choque,
eles estavam assim, uns de um lado, pá, e 10 em 10 metros estavam outros, depois em 10 metros estava bem resguardado, mas tudo a fumar liamba, tudo a fumar charros. E depois começou, à medida que começámos a ganhar mais afinidade, mais confiança, já é lá uma noite isto, ou boa tarde isto, ou um dia aquilo, começámos a perceber que entravam gente daquele hotel que nada tinha a ver com aquilo que nós habitualmente víamos. Sim. Os seguranças, as pessoas do hotel, nós, começámos a ver, e normalmente pessoal de sexo feminino. Sim. E aqui eu tenho que dar uma paulada entre aspas. Sim. As primeiras pessoas a levar essas pessoas, mulheres, para dentro do hotel foram jornalistas. Que também estavam foram lá os com primeiros que lá estavam lá no hotel com a gente. E eles começaram a levar para lá alguns. É evidente que eu não tenho nada a ver com isso, só tinha 11 anos na altura e estava em Lisboa. é evidente que os jogadores começaram a perceber aquilo, não é? E se calhar, digo eu, dou a minha palavra de honra que nunca tive nada naquele hotel, nada, não me meti nessas confusões, mas não me ponho as mãos por ninguém. É natural que depois, quando houvesse alguma bronca, os jogadores, eu não estou a dizer que os jogadores também não levassem depois algumas para os quartos, não estou a dizer isso. Estou a dizer é que não meto as mãos num por ninguém. Mas arranjou-se ali uma grande confusão disso tudo. Aliado à confusão daquilo que eram os direitos que nós tínhamos, àquilo que foi realmente as pessoas que têm a gente do hotel. Aliando a tudo isso, depois houve reuniões que nós tivemos que a mim particularmente me chocaram. Uma delas então chocou-me completamente. Fala-me disso. É quando o selecionador, lá está tal coisa, também não está cá para se defender, para dizer se isto é verdade ou mentira. Eu estou a dizer isto porque eu assisti, estávamos lá, os meus colegas são capazes de comprovar provavelmente isto, uma reunião em que, promovida por Zé Torres, e nós pensámos que era para falar sobre o jogo, sobre o treino, sobre o esquema, sobre a forma como a gente ia jogar. Então uma principal era, pá, veja lá se vocês resolvem isto da melhor maneira, que eu tenho lá em casa 4 bocas para dar de comer. E nós ficámos todos a olhar uns para os outros. Ou seja, eu não estava por nós, mas também não estava por... Ou seja, queria estar no meio do limbo. Quer dizer, nem num lado, nem no outro. Resolvam, que é para isto estar calmo e sossegado. Certo. E essa reunião ainda antes de qualquer jogo? Antes de qualquer jogo. Isto foi antes de qualquer... Foi quando aquilo começou a ficar apertado com os comunicados e não sei o quê. Pá, por um lado eu percebi. O homem também tem tanta coisa para pensar e tanta responsabilidade em cima, queria que as coisas estivessem resolvidas. Eu não estou a dizer com isto que, pá, estou do vosso lado, vamos contra eles. Não é isso. Ele tentou apelar, enfim, àquilo. Mas aquela coisa, tem lá 4 bocas para dar de comer em casa, a gente ficou naquelas assim, pá, mas isto é uma coisa, um tema tão presente que isto ou vai com a presença do Presidente da Federação aqui e nós resolvemos, ou não Então, vai. Que isto nunca vai dar. Isto vai andar sempre em cima do limbo. O que é certo é que nós fomos para o primeiro jogo e aí foi um engano. É que ganhámos o primeiro jogo. E aí, nas vitórias e nas coisas positivas, conte-se muitas vezes aquilo que está atrás da cortina. Quando aparece um resultado menos bom, como foi o caso com a Polónia, que perdemos 1-0, aí veio tudo ao de cima, mas naquela de vamos ver no terceiro jogo. E por acaso foi giro que houve alguém, sinceramente não me lembro bem quem foi, disse, pá, giro. Era o nosso treinador falar com o treinador de Marrocos, que era um brasileiro chamado Faria. Pá, o empate após 2. Sim, eu já lhe ia perguntar sobre isso, mas força. O empate após 2. E o Torres disse, chegou só alguém a falar com o Torres, eu não fui a falar com o Torres. Eu li alguns que terá sido, lá está, um jornalista. Não sei. Eu li que terá sido um dos jornalistas que foi à conferência de imprensa do Faria e que depois transmitiu a mensagem ao Torres. Foi isso que eu li. Não, o que eu sei é que o Torres disse assim, era o que faltava a gente não ganhar na Marrocos. Mas calma, já vamos ao jogo de Marrocos. Falou um bocadinho mais detalhadamente sobre o José Torres. Eu queria lhe perguntar que imagem é que tinha dele, como é que foi o papel dele no meio disto tudo, o que é que achava do José Torres? Eu acho que a melhor palavra que eu tenho para descrever o Zé Torres era aquilo que toda a gente lhe dizia, jornalistas, jogadores, toda a gente, o bom gigante. É realmente uma boa pessoa, um bom homem. Sim. Mas tudo o que era aí conflitos ou qualquer coisa, e ele não queria estar metido no meio dessas confusões, que ele queria era estar sossegado no canto dele. Agora, em termos táticos, tinha a sua maneira de lidar, a maneira de motivar, e a sua forma de corrigir. Isso não vou dizer que é bom, que é mau, é a sua pessoa. É o estilo. É o estilo, pronto.
Agora, como pessoa, era uma pessoa fantástica, excepcional. Só que naquele momento nós não precisámos de ninguém fantástico nem excepcional. Precisámos de alguém com força para que realmente, não estou a dizer que estivesse do lado dos jogadores, mas que estivesse do lado em que se resolva essas coisas rápido. Vocês foram para o México com tudo por resolver, ou com todas essas questões por resolver, ainda assim cumpriram os treinos, trabalhavam todos os dias, como é que vocês... Mas havia uma forma em que vocês mostravam o vosso descontentamento, não era? Durante os treinos, que era virar as camisolas ao contrário. Sim. Virámos, por exemplo, já cá em Lisboa tinha sido assim. Fazíamos, por exemplo, publicidade à Cristal, na altura que era o sponsor da seleção, e nós, para chamar a atenção, virámos as camisolas ao contrário e os calções e as calças ao contrário também. Para chamar a atenção, para perceberem que havia ali um problema que tinha que ser resolvido. Mas mesmo assim, só depois de passar 2 ou 3 dias, acho que fizeram lá queixa, não sei se foi a Cristal, não sei, tenho certeza. Acho que fizeram queixa lá à Federação e alguém veio dizer, vocês não podem fazer isto, não podem assim, então vamos resolver o problema. E tomássemos o partido que tomássemos, nós nunca poderíamos ir ao fundo da questão, porque a pessoa que podia resolver aquilo não estava presente. Quer dizer, era falar quase para o boneco, era falar a revolta que nós sentíamos, a insatisfação que nós sentíamos, mas a gente olhava, é com o roupeiro que vamos mostrar a nossa revolta, é com o nosso diretor, que era aquele que levava com a gente, realmente o Mando Carvalho levava com a gente, porque nós íamos, mas sou Mando, depois já havia outros lá, mais assim, achar isso, resolve lá isso, achar isso e tal. Havia aqueles um bocadinho mais sensatos, temos que resolver isto, mas como é que eu posso resolver se o presidente está cá? Então ligo para o presidente, eu já liguei para ele, ele diz para se resolver no México, e não sei, quer dizer, foi tudo sempre assim para se resolver no México. Depois chegámos ao México, o homem também nunca mais apareceu. O presidente da Federação, Silva Rezende, nunca foi a Saltilho, nem nunca foi ter com vocês ao hotel. Mas tem alguma explicação para este distanciamento, para este tipo, como alguém que se julgue melhor, provavelmente, que vocês, não é? Eu sinceramente, ainda bem que essa pergunta é feita, porque eu fiquei com uma imagem, e posso estar errado nesta avaliação que eu faço, é a minha imagem, de que o presidente olhava para os jogadores como pessoas menores. Quando eu digo pessoas menores, assim, vocês estão aí para jogar e para treinar e não têm direito a mais nada, ponto final, parágrafo. Vocês não têm direitos a nada. Não houve aquela aproximação, aquela empatia, aquela palavra, qualquer coisa que nos dissesse assim, é o nosso presidente. Não, nós olhamos para eles assim, ele não é o nosso presidente, mas presidente de quê? Ele é, desculpem a expressão, um ditador. E não podia sair da Federação assim de qualquer maneira, se depois mais tarde, porque havia aquele cargo da UEFA para se poder manter. O vosso dia-a-dia naquele estágio, vocês trabalhavam em condições difíceis, mas, enfim, apesar de tudo, não faziam greve, faziam o vosso trabalho, apesar de treinarem num campo inclinado. Sim, ainda bem que essa pergunta também é feita, porque já ouvi dizer que nós lá fizemos greve, tivemos de agir sem treinar e não sei o quê. Não, nós nunca fizemos greve. Nós tínhamos de treinar com azia, sim, mas nunca deixámos de cumprir com as nossas obrigações. Isso é que é preciso ser salvaguardado. E depois, continuo a achar, e ainda hoje acho, que houve um 25 de Abril em Portugal, no país, mas houve um 25 de Abril no futebol em Portugal, que foi em 86. Certo. E eu acho que a partir dessa altura começou-se a olhar depois para uma outra forma das pessoas olharem para o futebol, não é dos clubes, o futebol nacional, de uma forma muito mais, não digo pragmática, mas muito mais organizada. Nós fomos para aquele campo, como acabaste de dizer, e bem, campo inclinado, buracos tapados com cimento, treinos, um jogo antes do jogo com a Inglaterra, era com os cozinheiros que estavam, e os empregados de mesa que estavam a servir no hotel, em Saltilho. Sim. Nós recusámos a jogar contra eles, como é evidente. Simplesmente recusámos a jogar contra eles, jogámos uns contra os outros, porque como é que é possível? Depois a gente equipava-se nos armários em que era preciso pegar numa caixa e cada um deixar ali as chaves para um só ter as chaves todas daqueles armários. Gente estranha ao jogo, ali também equipar-se ali no meio da gente. É tudo assim, quer dizer, isto que eu estou a dizer é uma gota d'água naquilo que tudo aconteceu.
Epá, e a gente dizia assim, epá, mas que organização é esta? O que é que nós temos aqui assim? Como é que nós podemos estarmos com a cabeça só fixada e só mentalizado para aquilo que é o treino, ouvir o que o treinador tem a dizer, para o jogo? Nós treinávamos, nós divertíamos, entre uns e outros divertíamos, mas o foco, aquilo que era realmente o olhar para aquilo que é a competição, aquilo que é o jogo, isto tem uma pré-preparação. E a pré-preparação era, nós brincávamos muito, ríamos muito nos treinos, é verdade. Epá, mas a exigência era o quê? Vamos lá ver uma coisa. O que era a exigência? Jogas ali, não deixa o gajo virar, marca em cima e não sei o quê, depois quando tivermos a bola, metes ali naquele, cruza ali, tu entras no segundo poste. Que exigência! Mas também que moral é que tínhamos de exigir o quê? Com todos aqueles problemas. Que tínhamos que ser por nós, pela sua capacidade, pela sua personalidade, nós irmos à luta. E fomos. Mas uma coisa estranha e engraçada. Nós quando perdemos com a Polónia, nós sentimos as campainhas a tocarem. Sentimos tudo. A possibilidade de não sermos qualificados, a humilhação, o que nos chamavam quando chegássemos a Portugal. Pois. Tudo isso foi tudo um somatório de várias coisas que fez com que nós ficássemos a tremer um bocadinho. E depois houve uma outra coisa que nunca ninguém disse, mas digo eu, que nós perdemos com Marrocos porque Marrocos fisicamente foi muito melhor do que nós. Já tinha bons jogadores, tinha uma boa equipa, mas eles cada vez que aceleravam no jogo, nós não tínhamos pernas para os acompanhar. E depois o que é que diziam? Não quis, não foi atrás dele, não ter espírito de sacrifício. Mas qual espírito de sacrifício? Se calhar estavam mais bem preparados. Estavam muito mais bem preparados do que nós, até porque o clima e aquilo era propício a eles, porque eles estão mais habituados a esse tipo de clima do que nós. Mas o somatório de várias coisas fez com que nós também sofrêssemos um golo. A equipa animicamente caiu. Para já não acompanhámos. A gente, cada vez que fazia uma jogada mais rápida, para que voltássemos a recuperar os lugares e as posições, era um sofrimento do caralho. Era preciso ali algum tempo para nós recuperarmos. E eles eram para cima e para baixo. Não aguentas a pedalada deles. E nós perdemos muito por isso. Eu queria falar mais detalhadamente sobre o jogo de Marrocos um bocadinho mais à frente nesta conversa, mas queria lhe perguntar primeiro uma coisa. Aquele primeiro comunicado lido pelo Bento, com vocês todos à volta dele, vocês tiveram uma reunião, quem é que escreveu o comunicado, como é que isso aconteceu? Pois, agora cada um tem a sua história. Sim. Cada jogador tem a sua história. Sim. Eu tenho a minha. Então, vamos a ela. Agora, não estou na posse de todos os dados para dizer assim, foi assim. Aquilo que nós reuníamos, certo. Depois do jantar. Sim. E depois falávamos disto ou daquilo, cada um dava a sua opinião, aqueles que quisessem dar opinião. Mas falavam todos ou só falavam alguns? Não é isso que eu estou a dizer. Se fossem todos a falar, falavam todos. Só que alguns diziam que não tinham nada para dizer, estavam mais calados, mais reservados. Sim. Sentiram que realmente ali era uma coisa perigosa, entre aspas. Eu também falava. Okay. Quando chegava a minha vez, Inácio, então, sei o quê, a dizer o que tinha para dizer. E depois abordava-se um tema, como é que se escrevia o comunicado? Eu, por exemplo, dei a ideia, vamos fazer um comunicado, reivindicar aquilo que é uma coisa vulgar e normal, mas falar de uma maneira em que as pessoas sintam que nós temos a razão do nosso lado, mas se formos falar aqui em dinheiros, as pessoas reagem depois consoante ao resultado. Se ganhas, eles têm toda a razão. Se não ganhas, nós é que somos os mercenários. Então apareceu um comunicado. Eu não perguntei quem é que fez o comunicado. Mais tarde vim a saber Sim. que nem fomos nós que fizemos o comunicado. Sim. Foi alguém que ajudou a fazer o comunicado. Mas não passou por mim. Eu não falei com as pessoas. Eu desconfio. Mas isso eu posso dizer aqui. Desconfio, não estou a dizer que é. Desconfio. Que o Partido Comunista Português esteve metido nisto. Nestes comunicados. Eu desconfio. Agora se disser assim, Inácio, estás completamente enganado. Ok, estou enganado. Mas enquanto não me disserem que não foi, porque foi este, ou foi isto, ou foi aquela entidade, ou foi aquela pessoa, enquanto não me disserem isto, eu tenho o direito de ficar na dúvida se foi ou se não foi. E acho que houve ali um aproveitamento político também. Mas havia assim, sentia que havia ali grupos marcadamente politizados dentro do vosso grupo? Isto é assim, antigamente, agora acho que já não é tanto, também a maioria dos jogadores estão todos fora,
Havia o grupo do Porto, havia o grupo do Benfica, e o Sporting até nem tinha assim grande coisa, porque havia do Belenenses, havia do Boa Vista, estavam ali. E da Académica, é preciso não esquecer. Normalmente, sim, da Académica. Normalmente, os do Benfica ficavam eram mesas de 4, mesas de 4 os do Porto. Eu, por acaso, como tinha jogado no Sporting e no Porto, eu até não sentava à mesa dos jogadores do Benfica, porque eles eram do clube e estavam ali assim, se era 4. Eu não cabia ali, mas cheguei a ficar com os jogadores do Porto, com os jogadores do Belenenses, e eu e o Morato ficámos às vezes numa mesa, que estava com o falecido de António, que era do Belenenses. Por exemplo, eu não era dizer que, estou ali do Porto porque só sou daquele grupo do Porto. Não. Eu era mais abrangente em relação a isso. Mas senti também, esta é uma história que é engraçada, senti que fiquei com a sensação que não era só o Zé Torres fazer as equipas. Então. Fiquei com essa sensação. Porque uma vez, depois de jantar, o Morato estava comigo no quarto. Aquilo era um quarto, 2 camas. Sim. O Morato? O Morato. Ok. E o Morato diz-me assim, já foste? Isto antes do jogo da Inglaterra. Sim. Já foste? E assim, já fui o quê? Fora. Estás fora. Não jogas, não és titular. E assim, mas já foi por quê? Pá, estive ali a ouvir umas coisas e acho que tu já foste. Vai ser João Pinto e Álvaro Magalhães. Meu amigo, aliás, 2 meus amigos, mas meu amigo, falamos muito ao telefone muitas vezes. E seu concorrente direto? Era concorrente. Mas depois jogava no lado direto. Exatamente. E eu digo assim, então, mas o homem ainda não disse a equipa e tu já sabes quem é que vai jogar a lateral, e vai jogar o João Pinto na direita e o Álvaro à esquerda. Pá, isto foi aquilo que eu ouvi. Claro que ele não me quis dizer quem é que foi, mas eu deduzi, não é? Havia umas certas mesas que tinham, se calhar, força em relação ao treinador, digo eu. No outro dia fiz-me de propósito para chegar 5 minutos mais atrasado ao pequeno almoço. Aquilo era mesas de 4, como eu disse, e mesas do staff, eram mesas correntes. E eu cheguei ali assim, não posso falar com o tom de voz, estou aqui assim, nas calmas a falar, mas cheguei lá e disse, bom dia, assim uma voz muito forte, que é para toda a gente da sala toda ouvir, bom dia! E o pessoal ficou todo assim, não é? A olhar. Ai de algum filho da P que me tira aqui da equipa e faça aqui equipas. Ai de algum filho disto. Porque quem faz as equipas é o treinador, não é as mesas que fazem as equipas. Bem, aquilo ficou um gelo, ficou tudo a olhar uns para os outros. Este gajo já está maluco, este gajo não dormiu bem, o que é que ele tomou? Este gajo está tolo. Sim. Pós-jogo, com a Inglaterra, Inácio defesa esquerda. Com a Polónia, Álvaro Magalhães à direita, Inácio à esquerda. Marrocos, Inácio à esquerda. Ou seja, eu não estou a dizer com aquilo que a minha voz fez com que tivessem medo, entre aspas, não é nada disso. Mas sentia que era realmente algo que não podia ser feito pelos jogadores, tinha que ser feito pelo treinador. Então, mas quer concretizar isso? Quem eram os outros para além do selecionador que faziam as equipas? Qual é a sua teoria? Ou não quer concretizar? Não, a minha teoria é fácil. Era aquela mesa dos 4 jogadores do Benfica, não vou dizer os nomes, que queriam fazer as equipas. Bem, de qualquer maneira, como acabou de dizer, o Inácio foi titular nos 3 jogos. Fez os 90 minutos nos 3 jogos. Então vamos chegar ao primeiro jogo com a Inglaterra. Enfim, já, mesmo no meio de tudo o que estava a acontecer, entre uma preparação que não é de longe de ser a correta, entre as reivindicações justas dos jogadores, havia um Mundial para jogar. A Inglaterra era o primeiro jogo. Portugal chega a esse jogo e ganha 1-0. E ganha, é verdade. E ganha bem. Era o treinador da Inglaterra, Bobby Robson. Certo. Seu futuro colega de equipa técnica. Ele foi chefe. Foi o seu chefe, exatamente. Foi o meu chefe no Foco Porto quando saiu do Sporting. Mas nós tínhamos uma coisa superior aos ingleses numa coisa só que marcou toda a diferença. É que nós tecnicamente éramos muito melhor que eles. Certo. Eles tinham muita força, muita intensidade, mas nós muitas vezes guardávamos a bola e roubámos o entusiasmo que os ingleses muitas vezes se impõem dentro de um jogo. Sim. Eles não se estão bem, os ingleses não se estão bem, ou não se estavam bem com equipas fechadas. Gostam do jogo aberto, que é para, como é no seu campeonato. Sim. Jogo aberto e depois bola cá, bola lá, que é assim que os ingleses vivem o jogo, mas nós não. E então nós conseguimos marcar um gol primeiro
E a partir daí os ingleses ainda tiveram muito mais dificuldades. À medida que o tempo foi avançando, com o clima que estava, com aquela umidade toda que havia, os ingleses também foram baixando um bocado o ritmo, porque as pessoas cansam-se também, não é? Não é só correr e saltar e o que é certo é que nós acabamos de ganhar um jogo que sentimos que foi bem ganho, mas que estava ao nosso alcance. Passámos à fase seguinte, porque era a Polónia. Quando foi com o Marrocos já pus algumas reticências, porque eu sabia que eles tinham vantagem em relação a nós nesse nível físico. Até porque e não quando só. chegam ao jogo com Portugal não tinham perdido nenhum dos jogos. Sim, mas eles tinham lá jogadores. Tinham lá um que ficou-me aqui na cabeça, não perguntes porquê, mas que ficou, capitão, grande jogador, líder, um jogador fabuloso, chamado Buderbala. Aziz Buderbala. Nunca mais me esqueci desse nome, desse jogador, fino a jogar, um jogador de uma capacidade, e as pessoas dizem assim, é marroquino, mas que interessa ser marroquino, é grande jogador, pode ser marroquino, pode ser chinês, seja o que for, é grande jogador, ponto. E realmente um grande jogador, ele marcou muita diferença nesse jogo. Mas ainda estamos no jogo com a Inglaterra, Portugal ganha e ganha bem. Vocês sentiram que, digamos, o ambiente dentro da seleção e em redor da seleção melhorou de alguma maneira? Não, ainda revoltou mais. Então. Sentimos a razão do nosso lado, com a vitória do nosso lado. O que é que acontece depois das vitórias? Invadiram a nossa cabine, o nosso vestiário. Quem é que apareceu lá? Algumas pessoas da política, embaixador, Portugal no México, para dar os parabéns à gente. Sim. Para dar os parabéns. E depois ouviu-se aquilo que não sei se devia-se ter dito ou não, mas ouviu-se: taxista, só agora é que vens, só agora é que apareces. E entre vocês? Sentiam-se ainda mais legitimados para manterem as vossas reivindicações depois da vitória? Não, nós naquela altura já não era muito reivindicação. Naquela altura do jogo. Era Depois do jogo, orgulho, honra. Já era o nosso íntimo, a nossa demonstração de que estes filhos disto tratam-nos como lixo, mas nós estamos aqui para honrar o país. E é a grande pena que eu tenho, é que nós tivéssemos passado pelo menos à fase seguinte, porque aí ganhámos o crédito do país também. E já sabe como é que isto funciona. Houve muita coisa que funcionou mal neste Mundial para a seleção portuguesa, mas a união do grupo não foi uma delas. Não. Eu, como disse, há mesas de 4, jogadores do Porto de um lado, jogadores do Benfica do outro, outros jogadores do outro lado, não sei quem. Havia essa, entre aspas, sensação de que havia ali divisão. Benfica, Porto, não sei quem. Mas no terreno e no jogo, isso nunca aconteceu. Tivemos sempre realmente unidos, claro, uns com mais azia do que outros, porque uns jogavam, os outros não jogavam. É normal que isso aconteça num grupo de 22. Toda a gente pensa que vai jogar e só jogam 11, é complicado também. Mas não senti dentro do campo que aquele ser do Porto, que o jogador do Benfica não passava ao jogador do Porto, não senti nada disso. Senti que estávamos todos ali unidos em prol do melhor resultado, mas as coisas não aconteceram. Depois de Inglaterra vem o jogo com a Polónia. Há uma diferença fundamental entre as duas equipas, que é mudança na baliza por causa de uma lesão que se viria a perceber ser grave do Bento. Como é que foi isso? Isto foi num treino. E o Bento não estava a treinar a baliza. Estava a fazer uma pelada, uma espécie de uma peladinha. E num lance, não sei se pôs mal o pé no chão, se foi uma pancada, não me lembro bem, sei que vi o pé dele virar completamente ao contrário. E vi logo que aquilo era muito grave. E foi tíbia, foi perónio, foi ligamentos, foi uma coisa muito grave. E isto abanou com a gente, sinceramente. Nós tínhamos lá o Vitório Damas também. Sim. E eu até achei piada, porque o Vitório Damas ficou com as mãos na cabeça, porque aquilo foi arrepiante mesmo. E eles eram amigos, o Damas e o Bento. O Damas estava-se bem com toda a gente. Sim. Quem não se desse bem com o Damas, ou não estava bem com ninguém. Sim. E a uma altura, nós depois de jantar, o Damas fumava um cigarro, não é? Certo. Ali, eu não fumava. Enquanto jogador, agora fumo, mas uns cigarros. Mas antes, quando era jogador, não fumava. Estávamos ali assim num alpendre, e eu assim: Vitinha, prepara-te. E ele assim: já viste o caldinho que vai tocar? Eu disse: Vitinha, o que é que tu queres? Então não querias vir jogar? Mas o Bento estava bem na baliza, pá. O Damas sentiu que o Bento estava melhor na baliza. Sim. Eu acho que qualquer pessoa não diz isto. Ele não é sentiu, ele não,
ele não é que ele não tivesse qualidades para estar na baliza, mas eu senti que o colega estava melhor do que ele. Epá, esta coisa de reconhecimento às vezes me deixa emocionado, porque realmente o Damas era uma figura impecável e eu gostava muito dele. E o Inácio conheceu muito bem, de quando foram colegas, não é? E não só, e quando eu fui treinador de Sporting também o trouxe. Pois, também foi seu adjunto. Essa é outra história. Ok, então se quiser contá-lo. Posso contar porque às vezes as pessoas têm a mania das entidades, dos clubes, da proteção, de olhar para o ídolo, de olhar para aquele que deu muito ao clube, mas com a altura, quando foi para olhar para ele, ninguém olhou para ele. E o Sporting tinha sido campeão em 99-2000 e vieram-me contar que o Damas estava a passar uma fase difícil, não só pessoal como familiar, e no familiar era o filho estava com problemas de drogas, essas coisas, e que estava a passar um mau bocado, estava depressivo. E eu digo assim, mas o Sport não pode abandonar um dos seus, não pode. Eu estava com moral, porque tinha sido campeão, treinador campeão, não é? Claro. E então falei lá com algumas pessoas do Sport, neste caso com o Dr. Luís Duque, e não torceu muito o nariz ao Vitor Damas. Está com muitos problemas, sabes como é que é? O álcool, é isto, é aquilo. E disse assim, não, mas a gente tem que salvar o homem. Mas o Sport, não, é um dos nossos. Ele tem que vir para aqui, vai trabalhar comigo. O que é que ele vai fazer? Eu tenho tarefas para ele, e importantes. O treinador do Sport guarda-redes era o Di Lucia, o italiano. O Silvano Di Lucia, que tinha vindo com o Materazzi. Com o Materazzi. E eu também gostava muito dele, eu também não ia tirar o homem para colocar, não. Aquilo era mais um para a equipa técnica. E então ele ajudava o Di Lucia no treino de baliza e ajudava-me a mim quando eu dividia aquilo por grupos, e ele ficava e ele achava piada que ele ficava ao meu lado e dizia assim, o que é que eu vou fazer? Tem calma, ficas comigo. Para perceber como é que... Porque eu queria que ele sentisse bem, que ele começasse a recuperar a alegria até de viver. Estava ali com a gente, estava ali no meio, estava ali no treino. A sentir-se útil. A sentir-se útil. Sentiu-se, porque eu dava-lhe responsabilidades. Pois. Isto de dizer, às vezes para mim não fazes nada, não, faz isso, lá, aperta com eles aí, lá. E eles, a reação tem que ser mais rápida, estão muito lentos, estão a olhar muito uns para os outros, não reagem como eu quero, vai para cima deles, trocamos de grupos, vai tu para o meu que eu vou para o teu. Quer dizer, para ele se incorporar com a gente e para estar mais distraído também no sentido, embora ele tivesse que sentido útil também pelo seu trabalho, porque isto só dares a mão e deixares, agora ficas aí, isto não é ajudar. E ele veio, mas a muito custo, com muitas reticências, muitas resistências dali dentro do Sporting em relação ao Vitor Damas, porque ele era isto, porque ele era aquilo. O que é certo é que quando ele saiu, o Damas saiu. Saiu. Alguém o segurava. E eu não tenho honra, não tenho orgulho, mas tenho a consciência de que eu fiz alguma coisa pelo Vitor Damas. Eu fiz alguma coisa pelo Vitor Damas. E as coisas, infelizmente, foram assim. Mas o Vitor depois teve azar, não é? Perdemos com a Polónia 1-0. Pois foi. Mas não por influência de troca de guarda-redes. Eu quando estou a dizer, ele teve azar. Teve azar porque sofreu... Porque perdemos o jogo 1-0. Sim, mas esse jogo, eu confesso que para preparar esta entrevista tive a ver os jogos todos da seleção na íntegra no México. Eu até fico com a sensação que Portugal jogou melhor com a Polónia do que com a Inglaterra. Tenho razão ou não? Numa parte em que fomos mais intensos. Sim. Mas a Polónia tinha um bom ataque. Tinha um bom ataque. Muitas vezes eles atacavam muito para as laterais. Então jogavam muito colocar a bola nas diagonais. Entre o central e o lateral direito. E dava-lhe muito trabalho. E foi assim que eles fizeram o primeiro golo. Foi a bola nas costas entre o central e salvo erro o Álvaro Magalhães, estava a jogar na direita. E aparece Smolarek. Com a esquerda depois estava ali junto à baliza e fez o gol. Smolarek, que tem um filho chamado Eusébio, curiosamente. Eusébio Smolarek. É o filho dele porque ele era muito fã do futebol português. Sim, muito bem. Eu não sabia, não sabia, mas sei que Smolarek era um grande jogador. Era sim, senhor. Derrota ao segundo jogo, o ambiente entre vocês e a vossa volta a mudar. Aí já não havia reivindicações, calma aí. Aí já não. Depois do jogo, com a Inglaterra, deixou de haver essa história de reivindicações. A reivindicação foi antes do jogo. Foi antes do jogo. Depois já não se tinha-se passado nada. Já ninguém falava mais no assunto. Cada um tinha resolvido as coisas que era à sua maneira individualmente e as coisas andaram. Mas eu continuo a dizer que eu acho que esse jogo com a Polónia
animicamente abateu-nos e de que maneira? Ok. Enquanto, não pelos problemas, enquanto grupo aquilo abanou com a gente. Ficámos para a última. E eu quase preferia que fosse Marrocos o segundo jogo e a Polónia o terceiro. Porque eu disse assim, atenção, que Marrocos, estes gajos correm muito, estes gajos não se cansam. Nós estamos no final da época e estamos a... mas eles também estão no final da época, mas não sei o que é que eles preparação é que eles tiveram. Nós damos uma corrida, um pico, um sprint, nós demoramos muito tempo para recuperar e abafados, então falávamos com o médico, falávamos com o preparador físico, falávamos com o treinador, pá, está a acontecer isto, pá, nós estamos a ficar abafados e tal, não sei o quê. Pá, é a gente desgastá-los a eles e ficarmos com a bola para nós. Está bem, mas para ficar com a bola entre nós temos que chegar à baliza, temos que percorrer para aí 70 metros, 80 metros para chegarmos à baliza. E depois temos que defender a nossa baliza, temos que voltar para trás. Onde é que está a dinâmica das coisas aqui? E eu disse, pá, mas a gente vamos tentar fazer um jogo em que somos muito superiores a eles e nós vamos acabar a fazer gol porque nós individualmente e coletivamente somos muito melhores. Até podíamos ter sido, não éramos, mas até podíamos ter sido. Só que a parte física ali matava muito mais do que aquilo que és melhor que aquele e que tu fazes 3 fintas e marcas um gol de calcanhar e eles não fazem essa finta e se calhar não marcam nenhum gol, mas a parte física ia mandar naquilo. E mandou. Assim que eles marcaram o primeiro gol, acabou. Não é que acabou o jogo para nós. Sabes o que é? Tu estás na expectativa, o empate está. Certo. O empate está. Vocês sabiam disso, não é? O empate chegava. O empate chegava. Mas eles marcaram um gol e depois, sabes o que é? A gente dizer assim, já não vamos lá. Pensaram mesmo assim? Aquilo caiu em todos. Está bem, a gente acredita sempre 1-0, temos que fazer um empate 1-1. Mas animicamente sentimos aquele efeito. Então, quando é o segundo golo, então, acaba já isto, porque isto ainda pode ser uma goleada. Lá, foi 3-0, lá fizemos 3-1 com o Diamantino. Exato. No Diamantino. Mas acha que havia algum excesso de confiança? Eu já percebi que não de si, porque o Inácio sabia, se calhar tinha alguma noção do que é que valia Marrocos, mas havia algum excesso de confiança na equipa, no selecionador, em relação a Marrocos? Eu acho que o selecionador e nós todos, nós estávamos convencidos que íamos ganhar o jogo. Estávamos convencidos. Só que eu não estou a dizer que sou mais perto que os outros, ou que tenho a mania que sei mais que os outros, não é isso. Só que eu sei tudo o que é mundo árabe, mundo africano, naquele contexto, México, não sei o quê, que a vantagem era deles fisicamente, porque estão mais habituados, ou seja, podem sentir essa umidade, mas os europeus iriam sentir muito mais do que os africanos ou que os asiáticos e essas coisas. E eu disse assim, atenção que estes gajos são rápidos. Agora, senti que o Zé Tó estava todo convencido que íamos ganhar, senti que nós, jogadores, estávamos todos convencidos que íamos ganhar. E quando as coisas começaram a ocorrer não da maneira como nós queríamos, começámos a sentir a impotência em dar a volta às coisas. Há uma mudança fundamental dos jogos anteriores para este jogo com Marrocos no 11 de Portugal, enfim, para além já da mudança na baliza, que é a inclusão do Futre no 11 inicial do seu lado, não é? Seu parceiro de flanco, no lado esquerdo. Isto era uma coisa que se discutia muito na altura, era a inclusão do Futre na equipa, não é? Sim. Aquilo, pronto, já era uma coisa que era muito falada, a imprensa falava muito, e o Paulo Futre, mas aquela coisa, é miúdo, estar aqui já é muito bom, fizeram uns minutinhos, vai ser muito bom para a carreira dele, só que o Paulinho andava com azia, porque o Paulinho queria jogar, e pronto, porque achava que era melhor. E o Inácio, que eu conhecia bem, que era seu colega de equipa no Porto, achava que ele tinha lugar de caras naquela equipa, mesmo com 20 anos. Eu não digo que tenha lugar de caras, mas se me disseres, mas daquele lado também temos o Diamantino, tínhamos o Zé Luís, não era? Não, o Zé Luís, não. Sousa. O Sousa era do meio campo. Okay. Sim, mas o Ribeiro do Boa Vista, também tinha o Ribeiro. O Ribeiro do Boa Vista. Eu olhando para aquilo que é o Paulinho e aquilo que ele jogava no Porto, eu dizia, isto me joga. Joga. Só que eu já sabia que ia acontecer na seleção aquilo que aconteceu comigo no Porto. Ele no Porto, qual era o papel dele? Do meio campo à frente, era dele. Liberta-te e vai. Do meio campo para trás, paras aí. E eu no Porto faltava-lhe chamar nomes, ao meu isto, ao meu aquilo, e ele só dizia assim, sócio. O homem diz do meio campo à frente tudo, do meio campo para trás, safa-te.
E vinha com o lateral direito, subia, vinha ao extremo, às vezes o médio interior vinha por ali, às vezes, 3 para 1. às vezes o Sousa vinha-me ajudar, o André vinha-me ajudar, o Quinha às vezes vinha-me ajudar, mas na seleção eu sabia que não podia contar com ele. Mas isto não interessava é que ele resolvesse lá na frente, que ele era muito bom nisso. Mas acho que sim, acho que a época que o Paulo estava a fazer no Porto, eu acho que justificava que ele tivesse, se calhar, enfim, olhassem para ele como um elemento efetivo mesmo da equipa. O Inácio já falou, tipo, que quando vocês sofrem o primeiro gol, que eu tenho aqui anotado aos 19 minutos, é um remate de fora da área em que o Jaime Magalhães tenta ir ao encontro mas escorrega e o marroquino tem espaço para o remate. 1-0, não é? Aí nesse momento vocês, o que é que lhes passou pela cabeça? Que ia ser muito difícil? Eu sempre achei que ia ser muito difícil. Com aquele golo, eu digo assim, vamos esperar a nossa reação, porque quando há uma sequência, há uma reação depois. E a nossa reação foi uma reação muito fraquinha. 2-0 aos 27 minutos, um cruzamento que vem pelo lado direito do ataque de Marrocos, falha de marcação na grande área, 2-0. Pois eles eram felinos aí, não é? Nós jogámos muito zona. Sim. E às vezes as zonas não eram bem ocupadas e eles acreditavam e penetravam lá. O que é certo é que eles podiam penetrar, mas a bola podia não chegar. Mas a bola chegava também. Ou seja, eram 2 em 1. Eles tinham aquilo muito bem trabalhado. E nós éramos muitas vezes apanhados em contrapé. Éramos muitas vezes apanhados. Queríamos ir à frente, depois para recuperar. Assim, a defesa parecia muito adiantada ali e depois não conseguia recuperar. Não, os médios também não conseguiam recuperar porque também tinham que ir à frente. Lá está tal coisa, quer dizer, não havia capacidade de reação à perda. E primeiro que nos organizássemos, olha, se fosse o futebol de hoje, para a bola, passa para o lado, passa para trás, já dava tempo para a gente recuperar. Ali não deu. Ali nós não havia. Não, eles iam logo para a frente. A intenção deles era logo, há espaço, vamos. E eles iam criavam um perigo. Eu fiquei também com a sensação que depois do 2-0, aí finalmente Portugal começa a ter um bocadinho mais de reação, mais aproximações à frente. O Sousa tem uma série de remates que são perigosos, com boas defesas do Zaki, que era o guarda-redes de Marrocos. Depois temos uma substituição que sai o Álvaro, entra o Rui Águas, mais um remate do Sousa. Aos 58 parece haver um penalti, que o Portugal queixa-se de um penalti sobre o Sousa aos 58 minutos, e aos 62, 3-0. Num contra-ataque. No contra-ataque. Exatamente. Foi o Buderbala que fez o gol, não? Não foi o Buderbala. Mas foi no contra-ataque. Foi o avançado. Isolou-se, não foi? Sim, foi um avançado que jogava em França, no Le Havre, penso eu, mas agora não tenho aqui numa altura em que até já estava a começar a chover. Portanto, foi o número 9 que furou pelo meio da defesa e fez o 3-0. Sim. Pronto, já isolou-se e fez o... Mas aí já estávamos naquela, temos que ir para a Frentex, como costuma dizer, tentar, se a gente diminuísse a desvantagem, 1-2, ainda podíamos discutir alguma coisa. O 3-0 estás a imaginar, não é? Por exemplo, lá fizemos o gol do Diamantino, é verdade, sim. Mas aí também... Numa jogada até começada pelo Augusto. Sim, mas para dizer o quê? Para dizer que os marroquinos baixaram um bocadinho a intensidade. Também 3-0, sentiram-se à vontade, baixaram um bocadinho, e assim que baixaram a intensidade nós marcámos o gol, isso é que é verdade. E a verdade é que, quer dizer, é daqueles momentos em que, é assim, não há repetição, não há outros ângulos, daquele momento em que há um penalti, um suposto penalti sobre o Sousa, não dá para perceber se é ou não, mas que há uma queda. E ficou a sensação. Fica a sensação de que há penalti. Não sei mas sabes que perdes 3-1, já nem se fala muito no penalti. Pois. Já não se fala. Não, mas estava 2-0. Pois, eu sei, eu compreendo. Mas as pessoas dizem assim, enfim, agora... É assim, é o que eu acho. Uma boa equipa tem sempre capacidade para ultrapassar um erro de arbitragem. Sim. Não é? Sim. Mas não era nitidamente o caso da seleção portuguesa naquele dia, não é? Não, há jogos que têm uma influência extraordinária, não é? Mas não naquele. Não naquele. Porque, por exemplo, há jogos em que estás 0-0 e tens uma grande penalidade a teu favor, o árbitro não marca, e depois vais acabar a perder o jogo 2-0, dizem, se marcasse aquele penalti não era 2-0, era 2-1. As coisas não são assim. A desenvolver-se do jogo é completamente diferente, e às vezes as pessoas não têm essa noção. Claro. Então pronto, Portugal, temos o gol do Diamantino, Portugal ainda tem mais um par de minutos, não é? Tem ali 10, 12 minutos para poder ainda tentar fazer alguma coisa. O Gomes ainda tem uma oportunidade numa bola dividida com o guarda-redes, depois... Enfim, o jogo vai a desespero, já se calhar alguma descrença também, não é? Claro. E o jogo acaba, Portugal está eliminado, e o que é que se passa a seguir?
Sabes o que é que quer dizer? Caiu tudo. Caiu o céu, caiu a terra, Sim. caiu tudo, Sim. tudo em cima. Pronto, lá está tal coisa, cada um depois reage à sua maneira. Caiu tudo em cima e eu assim, e Augusto, pá, nem apurado fostes. Que vergonha, pá, isto é uma humilhação. Bem, é que aquilo para jogar a ficha foi difícil. Até a viagem, chegarmos aqui a Lisboa, as coisas no avião, escola dormir com aquela tantas horas lá em cima, escola dormir qualquer coisa, né? Não dormia nada, a pensar, pá, Mas você... chegar ao meu país e ter uma humilhação destas, e as pessoas de certeza absoluta que vão dizer que nós só pensamos noutra coisa, que não pensamos em jogar, não pensamos no país, não pensamos nisto. É isto que as pessoas vão pensar da gente. Por outro lado, sim, pá, mas as pessoas podem pensar isso, mas nós tivemos uma atitude que de certeza absoluta daqui para a frente o futebol português vai melhorar a nível das seleções. Repara que hoje em dia Portugal vai à seleção agora vai ao Mundial com os Estados Unidos, no México e no Canadá. Sim. 5 meses antes ou 6 meses antes já sabem qual é o hotel onde Portugal vai ficar, quais são os campos que vai treinar, com que jogos já tem os jogos particulares marcados, com boas equipes, claro, já tem tudo. Quer dizer, eu pergunto, se não houvesse um pontapé de saída daquela forma, certo. Se calhar eu diria, houve um Mundial de 66, foi tudo espetacular. Só que havia já sinais que estavam ansiedades, que as pessoas não passaram, desculpem a expressão, cartão nenhum, e os problemas já estavam ali. E não passaram cartão nenhum. Foi preciso haver 2 anos depois. No Europeu de 84 já havia esses problemas. Pois é. Já havia. Mas Portugal ficou em terceiro lugar. Esteve quase a ir à final. Teve quase a ir à final, não é? Aquela meia final com a França. Sim. E aquilo, lá está tal coisa. O resultado é bom, a cortina está para o resto. E o problema continua. 2 anos depois, isso que estava debaixo da cortina veio ao de cima. E então houve alguém que tinha que ficar, entre aspas, imolado, crucificado, o que queiram dizer, para que realmente as pessoas tivessem um outro olhar, uma outra forma de ver as coisas. Um amadorismo que não podia acontecer, tinha que ser tudo profissional. E mesmo assim, depois de 86, tiveste um bom par de anos para voltares lá outra vez. Porque a mentalidade não se muda assim, de uns lados dedos. Houve um caminho que teve que ser feito, que teve que ser trilhado, que alguém morreu no caminho, que alguém foi crucificado no caminho, e esse alguém, e esses que morreram no caminho, foram os bravos jogadores de 86 no México. De facto, o Inácio falou disso agora, e já tinha falado isso antes. Identifica Saltilho como o 25 de Abril do futebol português. Certo. Foi isto que aconteceu, uma revolução. Uma revolução mesmo. Foi mesmo uma revolução. Pelo menos pôs o país todo a falar. Pôs, se calhar, problemas que ninguém imaginava começaram a ser escalpelizados. Começaram a ver, se calhar, os direitos dos jogadores, até em termos de saúde, em termos de seguro. Até, certo, o Bento teve problemas. Isso. É um bom exemplo. Problema, não é? Também foi um bom exemplo também. Ele deu um bom exemplo, só que ele devia ter aproveitado aquilo que lhe aconteceu e não aproveitou, o azar que teve. Mas as coisas começaram a trilhar um caminho completamente diferente, em que as gerações a seguir à nossa foram usufruir muito, mas mesmo muito, daquilo que alguém teve que partir pedra antes. Vamos nós. 40 anos depois sentem que já vos estão a fazer justiça em relação a toda essa pedra que vocês tiveram de partir? Acham que ou seja, que na altura se calhar foram mal compreendidas as vossas exigências, mas agora, à luz do que se passa agora, vocês já são mais compreendidos? Já sente isso? Sabes que há uma nova geração, não é? Certo. Já passou 40 anos, pelo menos essa geração que não tinha nascido, pelo menos tem 40 anos. Certo. Tem 40 anos. Através, se calhar, daquilo que são as memórias, são capazes de ter uma outra ideia diferente, porque aquele do momento que se passou, o povinho foi tudo muito intoxicado. Foi muito intoxicado, porque já sabes como é que é isto da imprensa também. Vai-se por um lado, tenta-se picar para aquele. E vocês tinham os jornalistas mesmo a viver lá no hotel. Estavam lá mesmo lá dentro. Estavam mesmo lá dentro, uma coisa incrível. E eles sabiam perfeitamente bem aquilo que estava ali a passar. E muitos
muitos deles, que eu não me lembro agora de todos eles, como é evidente, mas muitos deles, assim, isto é uma vergonha, vocês têm toda a razão, porque é que este gente não quer falar com vocês e não sei o quê. Mas claro, mas estavam no seu papel, quando iam para escrever não iam dizer isto, não é? Que a gente tinha toda a razão, iam dizer, os jogadores estão a reivindicar uma coisa que é justa, tentavam, enfim, dar para não ir contra a Federação diretamente, como nós tínhamos ido. Mas acredito que sim, embora a malta mais velha continua com aquele estigma de que foram uns bandidos, aqueles em 86. Enfim, a história de Saltilho de facto não acaba em Saltilho, mas eu pergunto sobre o pós-Saltilho, que, enfim, quase todos os jogadores que estiveram no Mundial deixaram de jogar na seleção durante uns tempos. O Inácio foi um deles e o Inácio nunca mais voltou à seleção. Porquê é que isso aconteceu? Sim. Eu, quando fui ao Mundial, tinha 31 anos. Naquela altura, com 30 anos já eras velho. Ou seja, 31 estás em final de carreira. Sim. E eu assinei aquela petição de que não voltaria mais à seleção. Sim. Enquanto esses problemas não fossem totalmente resolvidos de uma série de questões que nós tínhamos ali impostos. Toda a gente assinou aquele papel, 22 jogadores, e a seleção tentou, ao contrário, estão a fazer crer que nós fomos os proscritos, nunca mais lá fomos. Não, tentou que alguns jogadores voltassem à seleção. Um deles voltou, foi o Álvaro Magalhães, voltou. Sim. O que isto quer dizer que não estavam proscritos a vir à seleção. Se o jogador dissesse assim, eu quero voltar à seleção, eles iam à seleção. Só que o grupo depois manteve-se, e eu fui um deles, não iria à seleção enquanto realmente as coisas não tivessem normalizadas nesse sentido. E por isso acabei a minha carreira no Mundial. Não era assim que eu queria acabar em glória, no sentido de que tínhamos feito uma grande prestação e teria continuado na seleção nacional. Teria continuado, porque a seleção é a maior honra que um jogador profissional deve ter. Mas depois ainda foi campeão europeu. Isso é para o clube. Isso é para o clube. Foi um ano a seguir. Certo. Foi um ano com o Bayern Munique. É verdade. Pronto, eu acho que não tenho mais nada para lhe perguntar, a não ser que o Inácio queira dizer mais alguma coisa, contar alguma história que nunca tenha contado, ou algum episódio, ou fazer alguma conclusão, alguma análise, porque eu estou muito satisfeito com esta entrevista até agora. Não, quer dizer, é aquilo que as grandes passagens que foi aquilo em Saltilho foi realmente aquilo que eu acabei de relatar. Provavelmente algum colega meu tem uma outra ideia de uma outra coisa e uma outra forma de explicar as coisas. Eu tive esta, é a minha perspectiva. Sim. Mas aquilo que foi o mais engraçado é que nós, depois do treino, nós estávamos nas instalações do hotel, saíamos, passávamos por uma espécie de uma piscina coberta, passávamos mais uns metros, íamos para o tal campo inclinado. Certo. E quando saíamos do campo inclinado, muitas vezes passávamos pela piscina, dámos ali uns mergulhos, depois íamos para o quarto e tomávamos banho. Até que há um dia, num treino, o Fute lesionou-se e mandaram embora do treino, que ele ia para o quarto, ia tomar banho, depois chegar a fazer tratamentos. Quando ele chega ao quarto dele, vê dois seguranças a revistarem as gavetas todas. Sim. Ele contou-me isto muitas vezes, ele assim, Hombre, queres isso? E diz ele assim, não é nada amigo. Então estavam a assaltar, estavam a roubar. Roubar-lhe o quarto. Estavam a roubar o Fute. Ele assim, na minha cara, eles a roubarem na minha cara. Eu disse, lá, tinhas alguma coisa de valor? Ele assim, não tinha nada de valor, tinha ali uns cigarros e não sei o que mais. E disse, lá, então deixa nada. Ou seja, ficámos com a sensação, como o quarto do Pau Fute foi roubado, o nosso também ia ser roubado. Por isso, a gente também não tinha grandes coisas de valor. Tínhamos os relógios, voltas de ouro, anéis, ou alianças, isso tínhamos. Mas não deixou de ser caricato os nossos seguranças estarem a assaltar os nossos quartos. E vocês ainda também fizeram algumas viagens até aos Estados Unidos? Sim, eu fui. Foi? A Laredo, que era a fronteira... No Texas, não é? Sim, a fronteira dali a seguir a Monterrey, que era ali, havia ali a fronteira. E então era engraçado, porque íamos numa carrinha do México para os Estados Unidos. Sim. E depois, com as compras, já vimos com o carro dos Estados Unidos para o México. E aquilo tinha a ver muito com aquilo que era o contrabando e aquilo, pronto, a máfia de lá, através lá do hotel, dona do hotel, é que arranjou o esquema como é que nós havíamos de fazer para nós não pagarmos taxas daquilo tudo. E nós lá fomos, e lá fazer umas compras. Foi a primeira vez que eu tive, sabes, aquele
aquelas rádios grandes, compridos, Sim. e que tinha 2 leitores de cassete, 2 ao mesmo tempo. Sim. E foi a primeira vez que eu ouvi uma coisa daquelas. Foi a primeira vez. E achei engraçado. Pronto, foi um momento de descontração que nós tivemos ali, mas um calor abrasador, aquela umidade toda. Tu estavas dentro do carro e estavas a suar. Se não fosse o ar-condicionado, tu morrias ali. Tenho só mais uma pergunta. O André tocava bem piano? Bom pianista? O André, até no Porto também tocava lá no estágio, sabes? Ia lá no hotel onde nós estávamos, tinha lá um piano, e ele ia lá, e eu às vezes dizia a ela: olá, como é que é possível tu tocares piano com esses dedos de pescador, que andaste ao cachucho e à sardinha, e tu ainda tocas piano? Ele assim: amigo, é um dom que eu tenho desde pequenino, que nunca foi aperfeiçoado, mas é um dom. E ele tocava bem, ele não tinha piano em casa dele, acho eu que não tinha um piano em casa dele, mas ele de vez em quando pegava ali assim, primeiro com uma mão, depois ia lá com a outra mão, e chegou lá a fazer isso lá em Saltilho, lá no hotel, o seu show de piano, grande André, espetáculo. E quem é que cantava? Muitos cantavam, que não era cantar, que era gritar. Achas aquilo cantar? Gritar. Eu não sei, atrás da onda, do tom, do som, e todos a onda. Augusto, muito obrigado. Foi Augusto Inácio e as memórias do Mundial de 66 da seleção portuguesa em Saltilho, um Mundial que também foi de Maradona, mas que infelizmente para Portugal foi um Mundial, enfim, de mais memórias, mas também de uma revolução que trouxe bons efeitos. Portugal só voltaria ao Mundial 16 anos depois, na Coreia e no Japão. Esse Mundial também tem muito para contar, mas isso fica para o próximo episódio. Muito obrigado também ao Augusto por ter estado connosco. Um abraço para todos.